Meio-dia e 20, de volta com o Vitoriosa Debate. Só lembrando que, devido ao debate, nós não estamos apresentando hoje o programa Linha Dura e também não apresentaremos o Vitoriosa Esporte, que vem normalmente amanhã, tá certo? Vitoriosa Debate de hoje, tratando do assunto eleição. E essa eleição promete muito, muito, muito. Eu fazia aqui uma pergunta para o João Batista, deixei no ar e daqui a pouco ele vai responder. Eu quero saber qual o perfil do nosso eleitor, gente. O eleitor tem o direito, ele tem o poder. Então, daqui a pouquinho, o cientista político, entre outros aqui, né, assuntos serão discutidos pelos nossos entrevistados. Mas a questão de datas é muito importante, o que o Vitoriosa Debate preparou para você. Preste atenção. De acordo com o calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a administração pública já está proibida de distribuir bens, valores ou benefícios gratuitamente. Passa a ser obrigatório o registro de pesquisas de opinião sobre os postulantes aos cargos em disputa, que estarão disponíveis para o acesso de qualquer cidadão. A propaganda eleitoral na internet, por comícios ou outros meios, só será permitida a partir de 6 de julho, dia seguinte ao registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. No rádio e na televisão, as campanhas começam a ser divulgadas em 21 de agosto. Por isso que a justiça ela é muito séria, ela é muito firme, a justiça eleitoral. E ela, olha, ela auxilia, mas ela coíbe muita coisa. E tem sempre aquele que está querendo dispersar, querendo burlar a coisa e de uma maneira extemporânea fazer aí o seu marketing. Não marketing político aprovado, não. Quero convidar aqui todos os nossos entrevistados, principalmente o senhor, doutor Genei, doutor José Luiz de Moura Faleiros, acompanharem comigo algumas imagens a seguir de alguns que, segundo as informações, pretendem angariar votos no dia 7. Olha lá, doutor Genei, essas são algumas imagens que, segundo as pessoas, de pessoas que, né, já começam a divulgar festa daqui, festa dali, e vai aparecendo. Aí começa, daqui a pouco, com festinha disso, daquilo outro, desejando um Feliz Natal e um Ano Novo, tá? E poderia ser aí uma propaganda extemporânea ou com o entrelinhas de que seria aí um possível candidato, né? Além disso, os carros, nomes que já são aí acompanhados e acredito eu que por algumas denúncias à polícia, né? E também à justiça eleitoral, onde essas pessoas estariam divulgando o seu nome. Inclusive, tem um rapaz que nós mostramos aí, ele seria suplente. O primeiro nós mostramos, Sebastião, né? Suplente de vereador já, então já está mandando ver aí na sua propaganda. E entre outros nomes, essas imagens aí, doutor Faleiros, chegando lá do distrito de Cruzeiro dos Peixotos. E o principal, pode isso aí na porta da prefeitura de Uberlândia? Pode esse tipo de propaganda aí na porta da prefeitura? Então... O André, uma observação aqui que eu acho da maior importância, independentemente do cunho de propaganda ou não, utilização de bem de uso comum, de bem público, é totalmente proibido, né, doutor Genei? Nós vimos faixa ali em poste de iluminação elétrica. Olha lá ó, a imagem aí, ó. Em árvore. Isso é um absurdo. Se eventualmente chegar uma representação dessa na Justiça Eleitoral e ficar caracterizada a candidatura desse indivíduo, ele vai ter problema, porque além de estar fazendo propaganda extemporânea, está utilizando poste, árvore. Isso é totalmente proibido, né? Então fica aí um alerta para os prováveis candidatos no futuro ter esse cuidado, observarem a regra jurídica. Acessem na internet a resolução do TSE, a 23370, que traz todas as regras de propaganda, 23370, a 23341, que traz todas as datas, o calendário. Então, precisa ter cuidado. Jamais utilizar bem público, né? Árvore, poste, mas isto aí, se for propaganda também, está irregular, porque ainda não pode fazer. Nós não chegamos no dia 6 de julho, né? Pois é, doutor Genei. Agora, como é que o Ministério Público, como é que os promotores vão trabalhar de acordo com essas denúncias? Nós estamos mostrando aqui algumas que nós flagramos, fora tantas outras. A população comum que se sentir ofendida com esse tipo de situação, como é que denuncia para o Ministério Público? O Ministério Público está disponível, né, à disposição lá no prédio nosso do Ministério Público, ali no bairro Tibere, próximo ao Corpo de Bombeiros. Infelizmente, esses cumprimentos, esse tipo de expediente, não só no ano que antecede as eleições, mas nos outros anos, é bastante comum pessoas, políticos envolvidos já
pensando nas eleições futuras, já divulgar e fazer esse tipo de trabalho. Como bem lembrou aqui o doutor Faleiros, a questão da propaganda subliminar, que a propaganda subliminar é aquela propaganda, como o próprio nome já diz, né, sutil, que não está ali pedindo votos explicitamente e tudo mais, mas que a legislação também veda o candidato, o sujeito que fizer, porque não é candidato ainda, porque não temos ainda o período de registro, mas essa pessoa ela está sujeita a uma representação, a multa, né? E nós já temos algumas reclamações que já estão em andamento, em procedimentos investigatórios, já em andamento na nossa promotoria, e que a população aí decorre um auxílio muito grande no sentido de comunicar, de levar ao conhecimento do Ministério Público para que nós possamos investigar cada um desses casos e aí, enfim, se for o caso, tomar as providências cabíveis, pedir à Justiça Eleitoral que exerça o poder de polícia eleitoral, com a retirada desse tipo de material, bem como com a aplicação das sanções legais cabíveis, que é a multa no caso concreto. Quem está falando é o representante do Ministério Público, que, aliás, eu só tenho que elogiar a postura do Ministério Público frente ao processo eleitoral, para que a democratização seja feita do jeito que o Ministério Público tem feito aqui. E graças a você também, por suas denúncias, as suas informações. Em caráter disso, eu estou liberando os telefones 3292-5802 e o 3292-5835. Você tem alguma denúncia aí na sua cidade, aí no seu bairro? Você conhece alguém que, de uma maneira extemporânea aí, subliminar, no entrelinhas, já está fazendo aí a sua propaganda? Liga para a gente também, porque o que o doutor falou, o que o doutor José Luiz falou também, nós mostramos alguns nomes ali. Só falta o número. O cara já trabalha o ano inteiro lá com aquele nome lá. Na hora que tem o registro, pá, eu coloco outro adesivo ali embaixo. Mas vamos saber mais aqui. Vamos, neste momento, ao vivo com Frederico Silva e mais histórias ainda das urnas, enfim. Frederico, agora ao vivo, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que acompanham aí o Vitoriosa Debate. Olha, eu estou aqui na Praça Clarimundo Carneiro hoje para trazer um pouco do processo eleitoral. Falar um pouquinho das urnas e como vai funcionar esse processo. Aqui estão urnas, Potinho, que serão usadas durante a eleição deste ano. A primeira aqui, ó, aquela do canto direito aqui, ela será usada aqui em Uberlândia, ela ainda com procedimento comum, normal, e essa mais atual, que tem até identificação biométrica, será usada em algumas cidades da região. Temos também uma bem antiga aqui, mas que é usada até hoje, e nós vamos conversar com o Homero Guimarães, ele que é o chefe da região eleitoral. Aqui, Homero, 3 tipos de urna e todas elas ainda são usadas até hoje. Sim, exatamente, todas são utilizadas. Esse é um modelo mais recente, já com previsão para biometria. Uberlândia ainda vai utilizar esse ano o modelo 2004, que já foi utilizado em outras eleições, e esse é um modelo que a gente utiliza caso haja uma falha nas urnas eletrônicas durante o processo. E aí utiliza-se a votação manual, que é feita através da urna manual, né? É um processo mais comum, mas ainda é necessário em caso de falha no sistema. Essa urna aqui, até para que o pessoal possa ver aqui, Pautinho, ela era usada até 2006, é isso? Não, na verdade essa urna... 96. Em 96, quando iniciou-se o processo eletrônico, ela passou a ser usada de uma forma secundária, ou seja, somente em casos excepcionais, quando não há recurso ou há uma falha no sistema da urna. Aí sim ela é utilizada, mas é muito raro hoje em dia utilizar essa urna no processo eleitoral. Aqui estão todos os equipamentos, disquetes para atualização, tudo isso, essa tecnologia hoje contribui até muito para a agilidade do processo eleitoral. Não só para a agilidade, mas também para a segurança do todo o processo, né? Já que a urna é impossível você violar ou enfim, danificar qualquer coisa que possa comprometer o resultado das eleições. Para encerrar aqui, André, é importante a gente só reafirmar aqui a questão de prazos. Lá no cartório eleitoral, as pessoas que têm que atualizar o título, que pessoas são essas e até quando elas têm esse prazo? Sim, os eleitores que se encontram com o título cancelado em razão da ausência às urnas por 3 eleições consecutivas e aqueles que desejam fazer a sua revisão ou a transferência para o município de Uberlândia, eles podem procurar o cartório eleitoral no horário de 12 às 18 horas
e excepcionalmente às quartas, de 10 às 16 horas. E lá podem fazer todo esse procedimento, levando o documento de identidade, CPF, comprovante de endereço e, se houver em mãos, o título eleitoral. Até quando? Até o dia 7 de maio. Obrigado pela entrevista. Volto com você, André. Muito bem, Frederico. Agradeço mais uma vez a Justiça Eleitoral aí, as palavras do Homero de Freitas Guimarães. Importante a participação aí, relembrando o processo aqui das urnas, que hoje, no dia de hoje, com a biometria, as urnas brasileiras, o processo eleitoral é destaque em nível mundial. Isso é muito importante, é uma conquista eleitoral para o Brasil, viu? Vamos abrir os telefones a partir de agora no 3292-5802 e o 3292-5835. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Maria Aparecida. Maria Aparecida, você está falando de Uberlândia? Eu estou falando de Uberlândia. Fique à vontade, todos os entrevistados estão te acompanhando na maior audiência da TV. Muito obrigada, André. É o seguinte, eu até inclusive já ouvi eles aí falando a respeito desse assunto. É que tem um outdoor aqui na ponta do viaduto da Engenheira Azeli, vindo para o Jardim Brasília, com uma foto de um vereador que até então eu nunca tinha visto falar. Eu achava que nem existia esse tipo de vereador aqui. E agora já apareceu essa foto dele com o nome. Isso é chamado de quê, se isso não é uma propaganda política? Eu, que sou leiga no assunto, vejo isso como uma baita de uma propaganda política. É ou não é proibido? Doutor Valeiros, doutor Genei. O André, esse tipo de divulgação do trabalho do ocupante do cargo, que exerce mandato eletivo, a lei não veda. Mas ele não pode utilizar do outdoor, mesmo porque outdoor é proibido em campanha eleitoral. Na campanha, a partir do dia 6 de julho, é totalmente proibido divulgar qualquer candidatura através de outdoor. Apenas placas com 4 metros quadrados no máximo, né? Conforme está lá na resolução que cuida da propaganda eleitoral. Mas esta propaganda de atuação parlamentar, se não ficar caracterizado o pedido do voto, ela é permitida por lei, não é, doutor Genei? Publicidade, então, né? Precisaria de verificar aí em que tipo de parâmetro está sendo feita essa divulgação. Pois é, por exemplo, você coloca um outdoor desse aqui, nós estamos mostrando na porta da prefeitura, né? Então, a gente fica assim, por que agora, né? Por que agora, né? Então, fica a questão aí subliminar, é o que nós falamos aqui desta propaganda. Tem outra pessoa aí comigo? Muito obrigado a você pelo carinho, viu? Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Quem fala? Eu sou Silvana Potinho, sou jornalista e eu gostaria de perguntar para as pessoas aí envolvidas no debate. Sim. Com relação a alguns carros que a gente está vendo já plotado. Tem um de um pastor que está com umas imagens coloridas e tem um de uma pessoa que já foi candidata a vereador e você, vários carros na cidade a gente encontra com o nome dele. Entendi. Sutilmente já se considera uma propaganda eleitoral. Qual que é como dizer assim, isso é aceito, pode ser feito? Só relembrando com o doutor Genei Randro aqui, este processo aí da propaganda subliminar. Isso, infelizmente, é muito comum, é um expediente utilizado por todos aí. Agora, a pessoa colocar o nome, simplesmente o nome plotado. São pessoas vinculadas, de alguma forma, à política local. Esses casos, eu acho que cada situação, como bem lembrou o doutor Faleiros aqui, ela deve ser analisada individualmente para que nós não façamos aí injustiça com situações que às vezes podem ou não configurar essa propaganda. O que a gente pede e a gente solicita, e a participação da população ela é muito importante, não só, como diz, né, no voto, mas essa participação ativa mesmo, de trazer também ao nosso conhecimento, seja através de fotografias, número de placas, enfim, desses veículos e tudo mais, levar isso ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral para que a gente possa aí startar um procedimento investigatório e aí chegar nas conclusões se realmente é o caso de uma propaganda subliminar ou não. Tá? Então, a gente pede essa colaboração. Nós estamos ali, né, já quase em frente ao Corpo Bombeiro. A gente está à disposição da população para que possam levar essas informações. Infelizmente, nós não estamos nas ruas, em todos os locais, a todos os momentos, e às vezes não conseguimos entrar em contato com esse tipo de material. Deixa eu até aproveitar o Elvic aqui. Nós estamos falando de marketing, tem uma outra pessoa comigo que vai participar aí, só um segundinho, porque não é o marketing certo esse que nós estamos falando aqui. Porque o legal, ele é diferenciado, com registro, inclusive em toda a documentação, tem que ter o CNPJ, a autorização ali, e vocês trabalham de acordo com isso, né, Elvic?
Isso é só posterior ao dia 7. Isso. Só quando Então pode... quer dizer que antes está tudo errado. Isso não é recomendado por nenhum profissional de marketing. Isso não é marketing, isso é uma propaganda. Tá certo. O marketing quer dizer um planejamento, uma leitura de viabilidade. Posteriormente a isso, lógico, que a Entendi. democratização da informação para que a coisa seja transparente e possa contribuir com o processo. Essa pergunta Isso, ao foi nosso feita. ver, não é marketing. Essa pergunta foi feita porque tem uma outra pessoa aí. Olha só como é que é o desenrolar aqui do debate. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? A Sueli. Tudo bem, né? Inclusive, do seu assunto, eu quero que o Elvico continue juntamente comigo. Qual a sua denúncia, por favor? Eu moro aqui na Alvorada e já tem um pessoal distribuindo, tipo uma cadeia de livro, mas numa forma assim de cantinho. Aí vem o nome do candidato e o pessoal falou para mim, ó, esse aqui é o nosso candidato, ele vai ser candidato, ele é um irmão aí de igreja, e a pessoa dá preferência para ele, vota para ele que ele é uma pessoa muito boa. Aí eu falei, mas já está fazendo campanha? Ela falou, já está fazendo campanha. Eu vou deixar aqui para a senhora o adesivo para colocar no seu carro e o marcador de livro para a senhora guardar. Só que o marcador de livro no verso, vem todos os telefones do candidato, aí colocaram uma folhinha, colocou a cor do partido que ele vai cair, e aí ele colocou, quando o justo governa, o povo se alegra. E ele ainda usou um versículo bíblico. E ele é seu irmão de igreja? Não, não é meu irmão, não. A mulher que falou que deixou aqui. Ele usou um versículo bíblico, ainda colocando, quando o justo governa... Quando o justo governa, o povo se alegra. O povo se alegra, um versículo conhecido, que, aliás, ele está fazendo tudo errado, gente. Ou ele está tudo certo? Não é possível, gente. Eu vi que você quer comentar alguma coisa. Dá para comentar? Eu acho que eu não respondo essa doutor questão. Geneiro, doutor Faleiros? Isso é questão de legalidade. Eu acho que fica a cargo da justiça. Se a abordagem foi com todos esses detalhes que foi dado pela telespectador... Com bandeirinha do partido? Não tenha dúvida que estamos diante de uma propaganda aí, né, extemporânea, propaganda subliminar. E, se possível, se esse material puder chegar até nós, no Ministério Público, com toda certeza a gente vai tomar as providências cabíveis aí que o caso requer. Inclusive a nossa produção comunicando que chega uma outra informação. Inclusive eu quero aqui reforçar que essa denúncia seja formalizada no Ministério Público, tá? O Ministério Público, inclusive, defende a sua identificação. Pode ficar absolutamente tranquila. Não é isso, doutor? Eu sei do procedimento, a pessoa não precisa se identificar, ali tem todo o processo, mas chega uma outra informação de que esse irmão aí, esse cordeiro aí, né, esse em pele de lobo, ou lobo em pele de cordeiro aí, ele tem ônibus plotado. Ô, João, me conta o seguinte, eu perguntei agora há pouco do perfil eleitoral, aí tem o perfil do candidato. Que perfil que é esse? Veja bem, vamos começar com a definição do que é um cidadão. Cidadão, ele é capaz de formular preferência, separando o que é interesse particular e o que é interesse público. Então, se o eleitor não for capaz de separar na própria exercício do voto o que é público e o que é privado, nós temos aí uma deficiência da capacidade do eleitor de definir projetos para a sociedade. Depois, ele tem de ser capaz de expressar essas preferências em termos de interesse público. E, por último, ele tem de ter capacidade de participar desse processo, expressando o seu interesse público. Mas, veja, outra dimensão também que fica evidente nessas manifestações é que o sistema eleitoral, ele induz, pelas próprias regras do sistema eleitoral, a representação pessoal, né? Então, você tem uma indução, se o partido quiser eleger, não aparece o partido, aparece o candidato. Porque o número de candidatos, você imagina, como é que, vereadores, como é que o eleitor vai fazer um cálculo de escolha de interesse público com tal número de vereadores? Isso é impossível. Então, ele vai investir e vai condicionar que esse voto seja na pessoa. Então, nós temos aí também uma deficiência na produção dessa representação. Agora, você imagina toda essa realidade num ambiente de desigualdade econômica, social. Veja a qualidade ou a capacidade desse cidadão num ambiente de desigualdade. Então, nós temos uma deficiência. Agora, o resultado final desse processo é que a maioria da sociedade tem uma visão negativa da política. Entendi. Porque o sistema político não é capaz de representar o interesse público e modificar a desigualdade no plano social e no plano econômico. Então, há um descolamento do sistema político e do interesse
públicos da sociedade. Entendi. Isso tem uma visão negativa. Por isso que, se fizermos uma pesquisa, a visão do cidadão em relação aos políticos são ladrões, são corruptos, só buscam o interesse próprio. Entendi. Então, nós temos essas deficiências. Ok. Esse é o Vitoriosa Debate. Inclusive, quero agradecer aqui, ó. Todos os nossos telefones estão congestionados, mas você pode tentar ligar aqui, fala com a nossa produção, enfim. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Vitoriosa Debate faz agora o segundo intervalo e, olha, nas minhas mãos, vários documentos. Vou mostrar aqui daqui a pouquinho para o doutor Faleiros, para o doutor Genei Randro, para você. Ó, tem cidade, atenção, cidades da região. Tá tudo certo aí com a ficha limpa, Tribunal de Contas da União. Depois do intervalo.